Matemática, livro didático, páginas 123 e 124. Compare estas duas imagens. Qual animal está sendo representado pelas imagens? A girafa, o maior animal terrestre do nosso planeta. Aqui foi feita uma escultura com materiais para representar a girafa. A prof fez aqui para vocês, ó. Vocês estão conseguindo ver? Os olhinhos. Olha o corpinho dela como ficou. A prof usou papelão para fazer formas geométricas. Vocês estão vendo? E aqui, para representar como aparece lá no livro, a prof fez o desenho da girafa no papel, ó. Dos dois lados como fica. E eu trouxe para vocês também de um jogo que a gente tem aqui em casa, a girafa, como se fosse uma fotografia. Fala do comprimento, uma girafa tem 8 metros de comprimento, 6 metros de altura, pode pesar 1 tonelada, vive em florestas, bosques, se alimenta de folhas e galhos, e suas características principais é o pescoço e pernas muito compridos. Muito bem, vamos deixar aqui então. Agora, analisando essas duas imagens, vamos pensar. Opção A. Você vai marcar com X aqui nos quadrinhos a figura que tem mais semelhança com a girafa de verdade. Quando você olha, você acha que essa aqui parece mais a girafa de verdade ou essa que foi desenhada? Por exemplo, se eu mostro essa aqui da cartinha para vocês, ela parece mais com a girafa desenhada, com a girafa verdadeira, ou dessa escultura aqui que a prof fez com papelão? Qual que parece? Marca lá. Opção B, nós vamos conversar sobre isso, ó. Que figuras geométricas espaciais, ou seja, não são planas, elas não são finas assim como um papel. Elas têm altura, largura e profundidade. Qual delas foi usada para a construção da imagem 1? Olha aqui, nós podemos ver, vamos ver esse aqui que a prof fez para vocês? Nós temos os cilindros usados no pescoço e nas patinhas, um cubo é formado por vários quadrados, ó. 1 quadrado, 2 quadrados, 3, 4, 5, 6 quadrados. Que outras formas nós encontramos? O paralelepípedo, usado aqui, ó, para fazer o rostinho, né? Você vai marcar, vai conversar, vai falar sobre as que você encontrou. Os olhos da girafa são feitos com círculo ou com esfera. Vamos entender as diferenças? O círculo, ele é plano, nós já conversamos sobre isso. Olha, ele é fininho. A esfera, ela não é. Ela ocupa o espaço, tá vendo? E eu vou trazer como curiosidade para vocês a circunferência. A gente já tinha falado outra vez. A circunferência é quando só tem a bordinha. Olha como aqui tá preenchido. O papel, ele faz... mostra pra gente que tá completo. Aqui não, aqui eu vejo só a borda. Então, essa bordinha preta é a circunferência. Mas toda essa parte é o círculo, tá bom? E a esfera é quando é espacial, quando ela ocupa o espaço, porque tem as 3 dimensões. Existe diferença entre a escultura da girafa e o desenho dela no papel? Vamos ver aqui a escultura? A prof trouxe aqui pra vocês, ó. Fiquem observando as características. A prof fez com os materiais que tinha em casa, né? Só para representar e vocês conseguirem visualizar o que tá lá no livro. Vocês perceberam que a figura da imagem 2, feita de formas geométricas espaciais, retângulos, paralelepípedo, cilindro, esferas aqui, né? Como é que a prof pegou do olhinho. E no desenho, olha lá, apesar de ser mais parecido com uma girafa de verdade, ela é plana. Então, as figuras planas a gente vê a largura e a altura. São bidimensionais. Bi é de 2, lembra? 2 medidas, largura e altura. Mas as espaciais, elas são tri. Tri é de 3, porque elas têm largura, altura, mas também tem profundidade, tá bom? Mais pra frente vocês vão aprender melhor sobre isso. Agora nós vamos conversar. Os papéis e os objetos, eles são diferentes em quê? Nós temos que perceber a diferença espacial de cada um deles. O papel é o chamado de bidimensional, porque ele só ocupa o espaço, ó, o espaço que ele ocupa é só largura e altura. Agora, os objetos, eles ocupam
largura, altura e profundidade. São tridimensionais, tá bom? Na página 124, observe este vitral de uma igreja. Depois marque com X na peça que está faltando. Aqui é como se fosse a janela, um vidro de uma igreja. Na figura A, qual é essa figura aqui que está representada? É um retângulo. Se fosse espacial, seria um paralelepípedo. Aqui a gente vê que é plano, ó, só está ocupando a largura e a altura, certo? Na alternativa B, nós temos um cubo formado por quadrados, mas a gente vê que ele também ocupa a profundidade. Então, são 3 medidas: largura, altura e profundidade. Na alternativa C, nós temos um quadrado. A gente vê que é plano também. Nós não estamos vendo, como nós vimos aqui no cubo, a profundidade. E na opção D, é um cone, como se fosse um chapeuzinho de festa. A prof trouxe aqui para vocês essa árvorezinha de Natal que a gente usa aqui na decoração de casa. Ela tem o formato de um cone, como que a gente vê aqui, ó, na alternativa D, da atividade 12, tá bom? Agora você vai observar a sorveteria da praça, que tem sorvetes e picolés muito saborosos, lá na atividade 13. Na letra A, você vai numerar os objetos do balcão da sorveteria de acordo com a legenda. A legenda 1, você vai marcar com o número 1 os corpos redondos. Por exemplo, esse cone aqui que eu mostrei dessa arvorezinha de Natal, ele tem formas arredondadas, certo? E aqui embaixo, se você perceber, ele tem uma circunferência, ó, se fosse fechadinho era um círculo. Os olhinhos da girafa, que a gente usou a esfera para fazer, também, ele só tem formas arredondadas. Todos que mostrarem alguma forma redonda, você vai marcar o número 1, pode até usar o lápis verde se quiser. E o número 2, a legenda número 2, você pode usar o lápis vermelho, são os corpos não redondos. Por exemplo, aqui na girafa, o cubo que a prof usou para fazer o corpo, ele é todo formado por figuras retas, não tem nada arredondado, tá bom? Então, identifica lá. E depois você vai ligar os objetos da sorveteria, ó, copo, canudo, casquinha e caixa, as formas geométricas que eles lembram. O cubo, o cilindro, a esfera e o cone, certo? Boa aula!